Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai para o grau de um polinômio, tá certo? Na página 70. O grau de um polinômio reduzido não nulo é dada por seus termos de maior grau, certo? O grau de um polinômio reduzido não nulo é dado por seus termos de maior grau. Temos exemplos aqui, né, pessoal? É o nosso exemplo. O polinômio 2x3y menos 5x4y2 mais xy, a gente vai saber o grau dele, né? Então aqui, ó, pessoal, a gente vai ter 3, aqui eu tenho 1, ó, quando não tem nada tem 1. 3 mais 1, 4, então é do quarto grau. Aqui é quarto grau, aqui vai ser, ó, 4 mais 2, sexto grau, e aqui, ó, eu tenho 1 e tenho 1, vai ser do segundo grau. Tá certo? Corrigir aqui, pessoal, que isso aqui é 3, viu? Isso aqui é 3. Tá certo? Então, 4 mais 3, 7 graus. Do sétimo grau. Tá certo? Vamos pro B. Deixa eu ver se está pegando aqui a letra B de bola. Tá? A gente aqui tem um polinômio de terceiro grau. Aqui a gente tem um de quarto grau, ó, porque 2 mais 2, quarto grau, certo? E aqui a gente tem de segundo grau, por quê? Tem um aqui, tem um aqui. Quando não tem nada, tem um, né? Então tá aí, fácil de identificar, né, o grau de um polinômio, tá certo? É só você somar. 3 mais 1, 4, do quarto grau. 4, 3, 7 graus, né? X e Y, segundo grau, e assim sucessivamente, certo? O livro, ele não explica o que eu vou falar agora. Por exemplo, se fizesse uma pergunta assim, qual das alternativas é o de maior grau? Aí se tiver só x4 e os outros tudo x1, x2, então o maior grau é x4, né? Mas na frente a gente vai ver isso. O polinômio pode ser dado também em relação a determinada variável. Né? Onde variável é a letra, né? Onde varia, né? Vocês vão ver como é simples, né? Por exemplo, aqui, ó, o x, que é o meu variável, tá vendo? Estou circulando só o x, tá certo? Veja que aqui o x é de quarto grau, o x aqui é de 2 graus e o x aqui é de 1 grau, certo? Quando não tem nada, tem 1, certo? Então aqui em relação a x, ó, em relação a x é do quarto grau, certo? E aqui a gente vai ver o y, tem y3, y5 e y7, ou seja, em relação a y, veja que o maior grau é o y7, então em relação a y, ele é do sétimo grau, tá certo? Isso aqui é outro método também de você identificar o grau de um polinômio, tá certo? Ele pode ser representado por um determinado variável, tá bom? É mais simples de você identificar, certo? O grau de um polinômio também pode ser dado em relação a determinado variável. O maior grau variável considera único, considerando, indica o grau de polinômio a seguir. Então, é dessa maneira que eu estou ensinando, né? O maior grau de x, se for de 6, de 7, de 8, é de x. Com relação a y também, se for o maior, coloca, tá certo? É o maior grau, é ele, tá bom? Agora vamos para situações, problemas, né? Que a gente vai ver, envolvendo problemas. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, se não quer ficar. Vou ajeitar aqui, vou melhorar mais aqui. Utilizando o polinômio para representar situações problema, né, do dia a dia da gente. Né? Ó, Janete comprou 3 canetas por X reais cada uma. E 2 lápis que custa Y reais também cada uma.
o gasto de Janete pode ser representado por um? Pode não? Pode. Aqui eu vou dizer o quê? Ela comprou 3 canetas e representa por quê? Por X, né? Então é 3x mais. E ela depois comprou 2 lápis, representado por Y. Então 2y. 3 vezes x e 2 vezes y. Tá certo? Se a gente quiser saber o valor de cada um, se ele desse o valor de x, um valor, por exemplo, tivesse 3 canetas que custassem R$5, era 3 vezes 5. 2 lápis que custava R$3, 2 vezes 3. Eu estou multiplicando aqui, ó. 2 vezes y, 3 vezes y. Tá bom? Vou subir a câmera agora, para a gente ir lá para cima. Número 2. No estacionamento, há X automóveis, Y moto e Z triciclo motorizados. O número total de rodas desse veículo pode ser representado por um? Pode não? Pode. Né? Eu posso representar aí, por exemplo, um automóvel, ele tem o quê? Quantas rodas? Que a gente está se referindo aqui a números de roda, né? Então, quantas rodas tem um automóvel? 4. Vamos chamar de 4x mais. Uma moto tem quantas rodas? 2, né? Vamos chamar de 2y mais. E um triciclo, que se representa Z, tem quantos pneus? Com quantas rodas? 3. Então, 3z. Veja que eu representei pelo um polinômio, ou seja, um trinômio, né? Trinômio. Lembra? 1, 2, 3, trinômio, né? Se fosse 2, era binômio, não é isso? E assim sucessivamente, tá certo, gente? Bem, gente, para finalizar, vamos lá, na terceira, né? Helena recebeu X reais. Então, ela recebeu X reais de salário, né? Gastou, se ela gastou, gente, o nome aí, né? Se ela gastou, é menos, né? Que ela gastou, tá tirando, né? Gastou a metade, então a metade de X, né? Eu posso representar ele 1 sobre 2 e X sobre 2 também, gente, tá certo? Mas eu vou representar por letra X sobre 2, certo? Ó, ela gastou a metade, tá vendo, do meu salário. Ó, ela gastou a metade do meu salário, tá bom? Com despesa para pagar as despesas de casa. E a terça parte, se ela está gastando, viu, gente? Menos, ó. A terça parte, que é X sobre 3, né? Para fazer uma viagem. A quantia que sobrou do total recebido pode ser representado por X menos X sobre 2 menos X sobre 3. Ou seja, aqui eu posso... o problema... Aqui eu estou tirando da linguagem português para matemática. Ó. Tá certo? Ó, a Helena recebeu seu salário. Gastou a metade do seu salário, certo? Para pagar as despesas da casa. E a terça parte gastou também menos a terça parte do seu salário, tá vendo? Para fazer uma viagem. A quantidade que sobrou do total recebido pode ser representado por. Né, gente? Aí aqui a gente ia resolver, mas aqui a gente só está demonstrando, tá certo?